E olha só, vamos falar de um assunto de saúde agora. Quando a AIDS foi identificada no início dos anos 1980, era praticamente uma sentença de morte. A AIDS fez muitas vítimas, deixou o mundo em pânico e mudou o comportamento do ser humano e trouxe novos desafios para a ciência e para a medicina. E lá se vão quase 40 anos e a realidade é outra. A doença ainda não tem cura, mas é possível sobreviver apesar dela. E ainda que se tenha avançado nesse sentido, as pesquisas não param para que o vírus de fato pare de se propagar. Nos Estados Unidos, um método de profilaxia vem sendo usado desde 2012. Chegou no Brasil em 2017. Mas honestamente, quem já ouviu falar no PrEP-AIDS? Eu confesso que não tinha escutado falar, não sei se estou desinformada, né? Mas é por isso que eu trouxe aqui, então, para o Ver Mais, um especialista. Eu converso agora com o infectologista, Dr. Amaury Miele. Doutor, seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado, mais uma vez, né? Obrigada. Eu que sou mal informada, doutor, tá todo mundo sabendo desse PrEP-AIDS. Não responda. Não, é importante a gente conversar com os telespectadores sobre o que é profilaxia primeiro, Sim. né? Profilaxia é uma intervenção que você faz usando remédios ou não para prevenir algo. Então, na infectologia, nós podemos fazer profilaxia para uma série de doenças, né? Em relação ao HIV, Só um parênteses, é como se a gente considerasse a vacina, por exemplo, para gripe, é uma profilaxia? É uma profilaxia, é uma intervenção. Certo. Né? Não deixa de ser. Então, a profilaxia para o HIV, a mais conhecida e a mais usada no dia a dia é a chamada profilaxia pós-exposição. O que acontece, por exemplo? Um médico, um profissional de saúde, está fazendo uma cirurgia, um procedimento num paciente HIV e ele se acidenta. Fura o dedo com agulha, ou seja, contato com o sangue desse paciente. Ele entra num protocolo chamado profilaxia pós-exposição. Ele recebe uma medicação durante 30 dias para evitar a infecção. Então, isso é muito bem conhecido. Outro caso, por exemplo, infelizmente, uma coisa dramática, é estupro, né? Sim. Uma mulher estuprada, ela não conhece o agressor, ela tem que tomar medidas para evitar não só o HIV, mas outras doenças sexualmente transmissíveis. Também ela tomaria a medicação. A profilaxia pré-exposição, chamado PrEP, é algo para ser usado antes de você se expor. Então, é uma proposta de diminuir o índice de transmissibilidade. Certo. O que ele faz? Ele reduz os índices, os bichinhos ficam inativos? O que acontece? Bem, a proposta é usar uma medicação, na verdade, uma combinação de dois remédios, chamado tenofovir e entricitabina. São dois remédios que já existem na terapia anti-HIV. O paciente eleito para a pessoa, não vou falar paciente, a pessoa eleita... Posso te interromper de novo? Claro. Eu sei que você vai falar uma coisa que tem uma pergunta aqui da nossa audiência. Vamos Pode lá. colocar na tela, Fran. A gente não vai identificar quem mandou as mensagens, tá bom? Sobre essa medicação da AIDS, para quem é indicado? Eu não tenho vírus, mas o meu esposo tem o vírus, toma coquetel. É necessário eu começar essa medicação? Deixa essa pergunta aí, daqui a pouquinho eu volto nela ali. Mas então, para quem que é indicado? Pois é, nós vamos acabar respondendo essa pergunta em cima dessa nossa discussão. Veja, a proposta é oferecer, mas com bastante critério, este remédio para pessoas que têm um parceiro ou uma parceira infectada pelo HIV. Porém, veja, tem que ser uma coisa muito bem conversada, muito bem azeitada, como a gente usa o termo, porque é uma medicação. A pessoa que vai tomar tem que ser acompanhada como se fosse um paciente, fazer exames, pode ter efeitos colaterais. E como eu disse, num relacionamento estável, é interessante que se discuta realmente se isso vai trazer algum benefício. Nós temos uma notícia muito boa, muito interessante, que até acho que para a nossa telespectadora é importante saber. Hoje nós sabemos que as pessoas que estão em tratamento, ou seja, o paciente HIV positivo que faz supressão viral, ou seja, toma o remédio direitinho, ele não é mais um transmissor. Sim. Né? Então, reduz, né, os índices lá embaixo e aí não passa para outra pessoa. Praticamente a zero. Mas tudo isso que a gente está falando não é para as pessoas não usarem mais camisinha, não se protegerem, porque não protege de outras doenças sexualmente transmissíveis. Muito bem, exatamente essa ideia que eu também tenho, eu também compartilho. Se você usar de uma maneira indiscriminada essa profilaxia, você abre uma situação chamada condicionamento de risco. Ou seja, a pessoa pode achar que ela vai poder transar com todo mundo porque ela está tomando a medicação. Isso é um risco muito grande.
outras doenças sexualmente transmissíveis podem surgir. Nós temos a questão, como eu falei, dos efeitos colaterais. Há um risco de aumento, onde populações onde essa PrEP já foi utilizada, de promiscuidade, aumentar o número de parceiros, tendo em vista que eu estou tomando remédio, eu estou me protegendo. Então tem que ser muito bem conversado para pesar os prós e os contras. Exato. Doutor, infelizmente está acabando o tempo dessa entrevista, eu preciso mais uma pergunta aqui. Ao infectologista, sou portador do HIV há 32 anos, mais ou menos. Gostaria de saber se este comprimido seria útil a mim e quais os riscos de contrair o coronavírus. Não, para ele... Agora nós estamos misturando. Para ele não, porque como portador ele já deve estar em medicação. Então ele está usando a medicação, ele está fazendo o que deve ser feito para o HIV, para a doença de base dele, para a infecção de base. Quanto à proteção para outros vírus, zero, nenhuma proteção. Medicamentos usados para HIV, por hora, são só úteis para o HIV. Certo, ou seja, a prevenção para o coronavírus tem que ser mantida também, que é assunto, inclusive, para o nosso próximo bloco. Tinha muito mais para eu perguntar para o PrEP-AIDS, mas é importante a gente saber como é que funciona. Então, doutora Amaury, vamos para o intervalo e voltamos sobre o coronavírus? Vamos lá. Então, vamos lá.